meus irmãos e irmãs, nos encontramos para refletir a Palavra de Deus. Terceiro domingo da Quaresma. O Evangelho apresenta-nos o encontro de Jesus com a samaritana. A primeira leitura fala-nos da experiência de Moisés com o seu povo, aonde, suplicando a Deus, ele então age para que possa brotar água no meio do deserto. Na segunda leitura, Paulo fala-nos do tema da justificação e do cultivo das virtudes, fé, esperança e caridade. Olhando esse tempo quaresmal que nós estamos vivendo, nós então refletimos semana passada sobre o sentido de sermos um povo peregrino. Assim, a primeira leitura ajuda-nos a reforçar este aspecto. Peregrinamos na estrada da vida, onde vamos encontrando tantos desafios que nos fazem, às vezes, questionar a presença e a ação de Deus. Moisés ajuda-nos a entender todo esse sentido, quando ele então é questionado sobre a falta da água. E por que então aquele povo saiu de onde estava para passar pelo sofrimento, para então celebrar esta ausência da água que garante a vida? Assim então Moisés suplica ao Senhor que lhe dá as ordens de como deve agir. Olhar para esta leitura é pensar no final, no último versículo, quando se diz: o Senhor está conosco ou não? Tantas vezes na celebração da Eucaristia nos é dito: o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Viver esse tempo quaresmal é dar fundamento e dar sentido a esta expressão ou a esta resposta que nós damos na celebração eucarística. Sim, o Senhor está conosco e nós caminhamos com Ele, Ele caminha conosco. Na segunda leitura, Paulo dá continuidade ao tema da justificação, ou seja, todo este projeto de Deus para possibilitar ao ser humano reencontrar o caminho que leva até Ele. Isso é feito através de todo o projeto que Cristo assume desde a sua encarnação até o mistério da sua paixão, morte e ressurreição. Viver este caminho da justificação é querer então dar o sentido à vida, encontrar-se com Deus e ajudar tantas pessoas a também fazer o mesmo. Neste processo, nós então vamos desenvolvendo as virtudes teologais, fé, esperança e caridade. Caminhamos renovando então todo o sentido da nossa relação com o Senhor, ou seja, caminhamos pela fé e acreditando que o nosso destino será então a plenitude da vida. Enquanto caminhamos, nós também celebramos a esperança, ou seja, de chegarmos um dia a este reino, a este lugar preparado por Deus a cada um de nós. Mas nessa caminhada nós temos então toda a experiência do amor caritativo, transformando toda a experiência de Deus em atitudes, em gestos que nos fazem crescer nesta relação. Cultivemos, pois, a fé, a esperança e a caridade. Quando nós olhamos e nos encontramos com o Evangelho deste domingo, no encontro de Jesus com a samaritana, nós temos muitos elementos, poderíamos passar aqui muitas horas refletindo, mas quero destacar alguns elementos. O primeiro deles, um Jesus peregrino, um Jesus que caminha, que percorre os diversos lugares para então propagar, para poder anunciar este projeto de salvação.
nós temos uma vocação de povo peregrino. Caminhamos também em vista da nossa preparação e da nossa celebração das festas pascais. Somos um povo peregrino, queremos um dia chegar à realidade do céu. Por isso, o primeiro aspecto é sentir-se nessa condição, assim como Jesus, um povo peregrino que trabalha para a realização do reino de Deus. O segundo aspecto é que Jesus sentou-se à beira do poço. Depois de uma longa caminhada, ele para descansar. A vida também é feita de paradas. Nesta agitação do mundo de hoje, nesse ativismo, esquecemos tantas vezes de parar e de dar atenção ao outro, à família, ao esposo, à esposa, aos filhos, aos amigos e também uma atenção a nós mesmos. Por isso, olhar para esse gesto de Jesus é pensar: a vida não é feita só de correrias, é preciso muitas vezes parar e descansar para então celebrar o encontro com os outros e também o encontro com Deus. Um outro aspecto, é interessante perceber a figura desta mulher, a samaritana, buscar a água para saciar uma sede física. O que estamos buscando na nossa vida? Qual o sentido que queremos dar a ela? Por isso, no encontro dessas duas figuras no poço, nós vamos ver a construção de um relacionamento. Jesus tem este princípio, relacionar-se, no sentido de deixar-se conhecer e conhecer aqueles aos quais encontram a sua pessoa. Fazemos esta experiência de fé, encontrar-se com Jesus para então aprender a relacionar-se com Ele. Neste caminho há um grande desafio, a materialidade que pode nos prender. Aquela mulher estava a princípio presa na materialidade daquele poço ou na materialidade daquele balde. Como podes me oferecer água se não tens nem balde e o poço é fundo? Na vida, na caminhada, nós encontramos tantas resistências que podem nos impedir de encontrar e descobrir o sentido do nosso relacionamento com Jesus. Estejamos atentos a isso. Nesse encontro, o sentido de saciar uma sede física e espiritual. Talvez nossas necessidades nos fazem entender que um relacionar-se com Deus, com Cristo, é justamente para apenas ter as necessidades físicas, respondidas ou correspondidas. O encontro de Jesus e a samaritana vai mostrar que temos necessidades, que temos sede, mas que precisamos buscar algo a mais. Hoje existe uma grande sede no mundo, nas pessoas, nas famílias, e por isso entra o nosso papel de igreja, de cristãos, de católicos, ajudar tantas pessoas a superar esta sede física e a superar esta sede espiritual. Como temos assumido então esse compromisso de ajudar tantas pessoas a superar essas realidades que tornam cada vez mais distantes elas dos outros e elas também de Deus. Há muita gente que está parada no poço ou que ainda está buscando o sentido para a vida. Por isso, mergulhar no ser de Jesus para tornar-se missionário. Um dos últimos aspectos do Evangelho de hoje é o quanto esta mulher foi à cidade para anunciar e para testemunhar o sentido do encontro com Jesus. Sejamos nós também missionários, ajudar as pessoas que buscam ainda em Jesus alguém que os sacie fisicamente, a descobrir um Jesus que dá sentido à vida e torna todos missionários. Deus lhe abençoe e até semana que vem. Não esqueça,
Curta esse vídeo, compartilhe e ajude cada um de nós a propagar o Evangelho.